Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFV e eu tenho como orientadoras as professoras Fernanda e Thais. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de mestrado, que tem como título Caravana de Saberes, Educação Popular Compartilhada nas Escolas Famílias Agrícolas. O trabalho teve como objetivo registrar e compreender os processos e o conceito da educação popular compartilhada através da caravana de saberes que aconteceu em 6 EFAs, né, e de 6 diferentes municípios, compreendidos ali na Arquidiocese de Mariana, e alguns objetivos específicos também, como sistematizar experiências pedagógicas vivenciadas e avaliar sua contribuição na valorização de saberes, né, comunitários, entender sobre lacunas na educação intercultural a partir da distribuição dos materiais didáticos produzidos pelo acervo biocultural do Grupo Entre Folhas, e também examinar vínculos comunitários, práticas formativas colaborativas e a experiência da caravana na formação continuada da pesquisadora. Bom, e a metodologia? Ela se destaca por ser uma pesquisa colaborativa, então contou aí com diversas pessoas, diferentes pessoas desse grupo diverso, né, que participou dessa caravana, e esse caráter qualitativo também, uma pesquisa que não se preocupa tanto com a dimensão estatística, mas sim com as dinâmicas e construções sociais e culturais, né, das pessoas envolvidas. Bom, os instrumentos, eles foram as rodas de conversa, que foram tidas aqui como ciclos epistemológicos, né, bem voltado, né, para essa prática investigativa situada, essa prática investigativa crítica também. E além disso, a observação participante, então eu como pesquisadora, eu estive presente em todas as escolas famílias agrícolas, fazendo anotações, mas além disso, também foram feitos registros em áudio, em vídeo e registros fotográficos também. E todos esses materiais, tudo que foi visto, tudo que foi escutado ali, passou por esse processo de análise e sistematização, para poder entender um pouco sobre a caravana de saberes e sobre a educação popular compartilhada que a gente está falando aqui. E o que foi essa caravana, né? A caravana de saberes, ela aconteceu no ano passado, de maio a outubro. A cada mês, nós visitamos uma escola família agrícola. Então, a gente começou na EFA Dom Luciano, em Catas Altas da Noruega, passamos para a EFA Camões, em Sem Peixe, para a EFA de Jequeri, em Jequeri, para a EFA Serra do Brigadeiro, em Ervalha, para a EFA Puriz, em Araponga, finalizando na EFA Paulo Freire, em Acaiaca. E de onde surgiu, né, essa caravana? Ela teve a iniciativa do Movimento Evangélico Popular Eclesial e a Escola Nacional de Energia Popular. Contou também com parceiros, né, como o curso de licenciatura em Educação do Campo da UFV, o acervo biocultural do Grupo Entre Folhas e as comunidades eclesiais de base. Também contou com o apoio da região pastoral Mariana Leste e da paróquia São João Batista em Viçosa. E como aconteciam esses encontros, né? Eles eram encontros que duravam aí um dia, era mais ou menos na parte da manhã. Então a gente tem esse momento inicial, que é o momento da acolhida, da chegança. A gente foi recebido com místicas, né? Então as místicas, elas estão muito presentes é uma metodologia popular, elas estão muito presentes nessas escolas. Então eram místicas que estavam ali, elementos importantes para a história e para a vivência das EFAs, e também com canções, poesias, e tudo mais. Bom, logo depois a gente passava para os círculos epistemológicos, né? Esse momento das rodas de conversa, esse momento de troca, de diálogo. Então, as EFAs, elas apresentavam um pouco sobre a sua história, como elas funcionam, né? E como elas funcionavam, e também tentando entender um pouco das pessoas ali presentes. A gente teve, ao longo de todas as visitas, estudantes presentes, os professores monitores e diferentes colaboradores das escolas. Nós tivemos membros das comunidades, tanto das escolas, né, próximos às escolas, quanto de diferentes comunidades também. Houve um intercâmbio muito legal e a apresentação das pessoas ali, uma socialização para entender um pouco da história de cada um. Logo depois, a gente passava para as perguntas, né, para as perguntas geradoras. Primeiro, era para entender a educação diferenciada, né, como que a EFA, ela se difere dessa educação tradicional, convencional, na verdade,
Depois, como que a EFA pode ajudar na comunidade, como que a EFA ajuda na comunidade em que ela está e principalmente nas comunidades dos seus estudantes. E a terceira pergunta que era como a ENEP pode ajudar a potencializar, ajudar o crescimento dessas EFAs. Então, a ENEP aparece aí com esse protagonismo, né? Trazendo a universidade popular, trazendo toda essa questão para entender e saber como que ela pode funcionar, como que a sua ideia, como que as suas articulações e seu espaço podem ajudar essas escolas. Depois, a gente passava para esse diagnóstico, né? De poder entender das pessoas ali um pouco sobre cada uma dessas perguntas, sobre cada um desses processos, né? Sobre como a EFA foi, sobre como a EFA é e principalmente sobre o que a EFA quer ser, o que a EFA almeja ser e o que impede a EFA de chegar até lá, de chegar até esse objetivo, né? Então, nós tivemos diferentes resultados. O primeiro deles com destaque é o cotidiano das EFAs, esse cotidiano educativo, essa pedagogia de formar cidadãos, de formar homens e mulheres do campo, né? Depois a gente teve a questão da interculturalidade dos saberes bioculturais, então a gente conseguia ver e entender esses elementos bioculturais, ou seja, esses elementos que trazem e que juntam diferentes culturas, não de uma forma superficial, mas de uma forma um pouco mais trabalhada e elaborada. O protagonismo juvenil, então, os estudantes eles são responsáveis pela sua própria rotina, pelo seu próprio cotidiano, dentro e fora da escola. Então, a gente chega nessa parte dos desafios, né? Então, todas essas visitas, todo esse caminho que foi trilhado, ele foi sendo um momento de intercâmbio, um momento de trocas, mas também principalmente para entender um pouco mais sobre como a ENEP e a Universidade Popular, que a ENEP tanto defende, poderiam ajudar as escolas que foram visitadas. Então, foram diversos problemas anunciados ali por eles, mas o que mais se destacou foi a falta de acesso à terra. Então, muitos dos alunos, seus pais, eles têm às vezes têm terras, mas são terras pequenas que eles não conseguem produzir tanto quanto eles precisam. Muitos deles não têm, né, terras próprias, né, para sua subsistência. Alguns deles são meeiros, então trabalham na terra de outra pessoa. Então, essa é uma coisa que foi muito destacada, que foi muito conversada, né? E foi trazida como um grande problema no contexto dessas escolas. E assim, o MEP e a ENEP pensaram, né, ao longo desses meses e a partir desses diagnósticos, como que eles poderiam ajudar. Então, no final, foi pensado em poder executar algum projeto. Utilizar o espaço da ENEP na comunidade rural de Vaz de Melo, lá em Viçosa, utilizar esse espaço para as EFAs poderem aplicar alguns projetos para os seus estudantes. Então, ao longo dessas conversas, eles foram tentando entender essas necessidades, né? A ENEP, ela está fornecendo esse espaço não só físico, mas esse espaço ideológico também para a execução dessas ações. Então, a gente consegue entender a Caravana dos Saberes como uma experiência da Universidade Popular em movimento. E é essa Universidade Popular que trabalha com essa energia popular, que é a energia das pessoas, que é a defesa desses movimentos sociais, culturais e pedagógicos voltados para a formação e para a autonomia dessas pessoas. E a educação popular compartilhada, ela se apresenta aqui como um caminho de análise da realidade, um caminho pautado, né, na formação crítica e situada dentro do seu contexto específico, da valorização dos saberes, nesse caso dos saberes territoriais, dos saberes do campo, dos saberes das EFAs, e a transformação social e bem viver como o horizonte final. Bem viver é um conceito dos povos originários da América Latina, traz bastante essa ideia, né, que foi trabalhada ao longo da caravana, que é essa ideia de viver em harmonia com a natureza e com o cosmos, né, nos considerando e nos colocando como parte disso tudo também. E por fim, deixo aqui uma frase do mestre popular quilombola Nego Bispo, que ele diz: somos a circularidade, começo, meio, começo. As nossas vidas não têm fim, que é um conceito que apareceu bastante e que motivou bastante todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Muito obrigada!